Vamos lá. Meu nome é Jorge Duro. Eu sou o coordenador do curso Vendedor 4.0, tá? Que vai começar agora em agosto. E nós estamos dando início aqui a 2 webinars, né? O webinar de hoje, falando sobre como é que vendas vai se comportar pós-pandemia, e depois, no dia 20 de julho, como é que a parte das tecnologias vão afetar a parte de vendas, tá? O nosso programa Vendedor 4.0 começa em agosto. E, para quem não sabe o que é o 4.0, né? Posso até pedir aqui para os nossos palestrantes, aqui tem 3 professores que vão estar presentes no curso. O professor Basílio Castelo Branco, que é consultor, palestrante, professor. Professor Fernando Marquezine, consultor, professor. E o mais antigo de todos, o Igor, né, Igor? Que trata da parte de Igor Nunes, que é também consultor e também está se estreando aqui na parte didática acadêmica, né? Na parte de tecnologias. Então, eu queria fazer uma pergunta já de cara para todos vocês. Tá? Até que ponto, né, vocês acreditam que essa pandemia vai durar? Vamos pensar otimistamente, pessimistamente, para a gente se planejar. Bom, vamos começando então, posso começar? Claro, professor. Então, vamos lá. Como é que eu vejo isso, né? Na verdade, eu digo que a gente está no fim do começo. Ou seja, ninguém pode dizer para mim que terminou alguma coisa e começou outra. Não. A gente não tem noção ainda clara disso, não estão definidos os cenários futuros, a gente faz conjecturas sobre os cenários futuros, mas hoje, botando o pé no chão, mudanças ocorreram. Mas se elas vão parar ou não, como é que vai ser aquilo que o pessoal chama de novo normal, né? Como é que vai ser? Ninguém hoje, acredito eu, essa é a minha opinião, tem condições de dizer vai ser isso. É uma incógnita. Eu acredito muito, Basílio, aproveitando aí a tua fala, eu acredito muito no novo anormal, porque de normal nós não temos mais nada aqui, está tudo diferente, rapaz. E o mais legal da história é que essa anormalidade, né, ela é muito interessante porque ela desperta o lado criativo das pessoas. E esse despertar o lado criativo é que eu acho, assim, e acredito, né, ser o mais interessante dessa fase pandêmica, porque nunca eu vi tantas pessoas que até então estavam extremamente acomodadas e sentadas nos seus tronos, tiveram que pular dos seus tronos e criar. E eu achei isso fantástico. Quer dizer, a pandemia deu uma cutucada em todo mundo e disse: olha, gente, ou vocês criam ou vocês vão morrer na praia. E todo mundo partiu para criar alguma coisa nesse novo anormal. O que você acha disso, Igor? Me conta aí. Exatamente isso. Eu acho que é muito difícil a gente falar quando isso vai acabar, mas as empresas precisaram realmente se mexer e muitas empresas que estavam adiando a digitalização delas, muitas empresas que nunca tinham até então vendido digitalmente, tinham um website, passaram a ter que fazer isso de uma hora para outra, quando viram as suas lojas fechadas, né? E essa reflexão é muito interessante, eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de falar e de explorar isso, e de explorar como isso tem sido feito, e a margem que a gente tem para inovações que vão acontecer, que já estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Tem muita coisa que pode ser explorada ainda, a gente tem um espectro bem grande para explorar. Muito bem. Posso completar? Só lembrando a vocês que eu vejo da seguinte forma, né? Quer dizer, as mudanças já estavam acontecendo, já estavam aceleradas. Eu quero lembrar que pouco antes da pandemia nós já estávamos vivendo em momentos de rupturas fortes em alguns segmentos. O que a pandemia fez foi acelerar essa coisa toda, não mais do que isso, na minha opinião. Perfeito. Uma pergunta, né? Só para lembrar os nossos espectadores aqui, o nosso curso começa lá em agosto, chama-se Vendedor 4.0. Perfeito? Senhor Basílio,
que você imagina, o que esse pessoal aí que está nos ouvindo, o que ele mostra, o que esse vendedor 4.0 pode colaborar, né? Em termos de programa, de capacitação, em termos de desenvolvimento de competências, para que esse pessoal possa encarar o pós-pandemia? Bom, mais uma vez, eu coloco, as mudanças ocorreram, estão ocorrendo e vão continuar a ocorrer. Então, nós temos mudanças aí nos processos, mudanças na própria cultura das empresas, nos modelos, temos mudanças na forma de ir para o mercado, mudanças nas equipes, mudanças, sabe, nas pessoas, na forma de você se relacionar com o mercado e no próprio crescimento pessoal do profissional de vendas. A gente tem escutado aí sobre novas competências. Eu venho da área de recursos humanos como a primeira formação que eu tive. Então, na realidade, o que eu vejo é o seguinte: as competências que agora exigidas têm bastante correlação com as competências anteriores, não mais da mesma forma, usando os meios digitais muito mais fortes, exacerbando, inclusive, algumas formas de você se relacionar com seus públicos. É isso que aconteceu. E você tem que, na verdade, você tem que criar ou recriar um novo caminho para uns bons negócios. É só isso. E sabe uma coisa interessante, Basílio, que eu vejo aí é o seguinte: nós não estamos mais vendendo produtos ou serviços. Quem acreditava nisso, esquece. Né? Nós estamos vendendo valores. Então, isso é que é o mais importante da história. Né? Você tem que acreditar nos valores que você vende. E eu costumo dizer, e isso nós vamos ver no nosso curso, o Basílio apresenta de uma forma fantástica, o Igor também, nós vamos ver o seguinte: o quanto é importante todas as pessoas da empresa ou do business, elas devem estar integradas para poder concretizar uma venda de valor. Vou dar um exemplo assim bem pequenininho que aconteceu comigo até por acaso ontem. Ontem eu fui com a minha esposa numa dermatologista, ela está fazendo alguns exames, e a atendente da dermatologista me tratou de uma forma muito ríspida. Mas muito ríspida, até porque ela não permitia acompanhante na sala. E como o problema dela é um problema que pode ser grave, né? Então eu fui acompanhando. E ela fez um escândalo e tudo mais. Aí eu virei para ela e disse assim: olha, eu só acho que você está perdendo o controle da situação e está tratando uma pessoa que está aqui como cliente de uma forma muito ríspida. E o senhor nem deveria estar aqui, o senhor deveria estar lá embaixo. Assim, eu falei: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a dona daqui da clínica, porque eu vou perguntar para ela se eu posso ou não ficar aqui. O senhor não vai falar nada porque eu não permito a sua entrada. O negócio foi tão grave, mas tão grave, que uma das senhoras que estava sentada ali na sala, ela interrompeu e disse: olha, ele tem toda a razão, ele é marido, ele tem que estar presente junto com ela, ele veio por isso. E começou uma discussão ali grave, né, em função. Bom, para finalizar, eu virei para ela e disse assim: olha, eu vou falar com a sua patroa, né? E entrei na sala, conversei com a dona da clínica e disse para ela o seguinte: infelizmente, uma pessoa como essa tua atendente, ela acaba com o teu business. Porque eu fico extremamente chateado, fiquei muito chateado com a forma como ela me tratou, eu posso colocar isso nas minhas redes sociais e eu mato o teu business. Então, olha que coisa chata, né? O cuidado que a gente tem que ter. Então, vender valores, eu costumo dizer que está nos mínimos detalhes. Detalhes. Nós temos que pensar nos detalhes. Então, os mínimos detalhes é que vendem esses valores que nós queremos tanto alcançar aí. E isso que o Basílio falou é exatamente em cima dos valores. Porque o que nós estamos vendo? As novas tecnologias, como é o caso, né, o Igor vai nos apresentar isso de uma forma brilhante no curso, as novas tecnologias servem para que você possa propagar esses valores por todos os meios, né, digitais que existem hoje. Não é isso, Igor? Excelente, professor Fernando. Muito legal essa discussão e você trazer isso para reflexão. E o nosso primeiro tópico na aula vai ser o propósito, né? E personalidade, atributos que a marca tem que ter, né? A essência que essa marca tem que ter, com quem que essa marca está se comunicando, para que o empresário tenha clareza
com quem que ele está lidando, né? E aí as estratégias digitais, as ferramentas, são só mecanismos para conseguir vender isso de uma maneira efetiva e clara, né? Então, a gente vai poder ter a oportunidade de passar por tudo isso, o posicionamento da marca, estudar o mercado, entender muito bem esse público, entender quais ferramentas são adequadas para atingir esse público, mapear a jornada de compra desse cliente, o feedback desse cliente depois da compra, né? Então, a gente vai ter muito parâmetro para isso. E como você bem levantou, hoje, se você faz uma publicação e faz esse relato nas redes sociais, isso tem uma proporção que às vezes a gente nem espera, né? E a gente vai ter plataformas como o Twitter que vão repercutir isso de uma maneira astronômica. Então, assim, é nosso papel conscientizar o empresário que vende digital, que usa as estratégias digitais como principal ferramenta de venda agora na pandemia, que ele tenha clareza disso e saiba utilizar isso a seu favor, sem dúvida nenhuma. Bom, eu tenho uma dúvida que me persegue, tá? Nós temos colegas aqui que certamente estão tentando vender, tentando contactar clientes. Quem acha que está contactando cliente, levante o braço aí. Mostra o bracinho aí, mostra o bracinho. Vocês estão achando mais difícil ou mais fácil contactar cliente? Pode mandar no chat aqui. Ou até se quiser, Jorge, eu acho que pode até... mutados. Mas eu acho que pode até, de repente, abrir um mútuo para se alguém quisesse colocar. Não, dá muita confusão. Dá muita confusão, né? Vamos botar no chat. Botar no chat. Bota no Pode chat. botar no chat aí quem acha que hoje está mais difícil contactar o cliente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a estatística. Ó, seguinte, né? Os clientes hoje estão mais em reunião, menos disponíveis ou mais disponíveis? Isso é pergunta para nós? Também para os professores, que também a gente vende, né? É verdade. Eu tenho visto o seguinte, existe uma disponibilidade maior para conversas. Então, quando a gente consegue contactar a pessoa que tem interesse, né, ela está disposta a ouvir. Até porque ela está buscando uma saída. Então, ela quer ouvir qual é a sua opinião para poder sair desse patamar estático que nós estamos vivendo hoje, né, que é um patamar muito diferente. Você está estático em todos os sentidos, né? Você está dentro de casa, trancado, fechado, não pode sair. Se sair, tem que tomar cuidado, olha a máscara, olha isso, negócio, olha o álcool gel, olha isso, não pode falar muito perto, tem que ficar a 2,5 metros de distância. Então, são muitas regras que surgiram de repente. E aí você fica meio perdido, né? Como é que você vai iniciar uma negociação com todas essas regras, né, que até então não existiam, né? O Basílio, eu tenho certeza que quando ele trabalhava na área de RH não tinha nada disso. Então, ele sentava lá e a pessoa, né, chegava, apresentava o projeto, ele avaliava, conversava, negociava. Era uma outra coisa, não é mesmo, Basílio? Bom, deixa eu dar um... Eu queria que você repetisse a pergunta para mim, Jorge Duro. Você pode... Claro. Vamos pensar na prospecção, né? Que é um ponto inicial de qualquer processo de vendas. Vocês diriam que hoje a prospecção está mais fácil ou mais difícil com os recursos que a gente tem? E com a pandemia também, né? São duas coisas, recurso e pandemia. Eu responderia da seguinte forma. Primeiro, o que as pesquisas estão mostrando? Pós-pandemia. Eu não estou falando antes de pandemia. Estou falando que eu falei lá. Pós-pandemia, a gente não sabe quando termina. Mas depois que começou a pandemia e o mercado voltou a andar, o que aconteceu de fato com a prospecção? Prospectar vai continuar a ser feito da mesma forma que era feito há milênios. A gente vai continuar usando e-mail, a gente vai continuar usando o telefone, a gente vai... As mesmas coisas, só que a forma de usar cada uma delas é que vai mudar. Usando as famosas ferramentas que o Igor falou, a gente vai, com isso, aprimorar a forma. O que de fato está acontecendo?
vocês e cada um de vocês está vivendo isso no seu dia a dia. Ninguém está mais atendendo a todas as ligações, a não ser aquelas ligações que têm interesse. Ninguém lê mais todos os e-mails. 2, então são uma série de fatos reais que você tem que aprender a utilizar a seu favor. É clássico, né? São coisas clássicas. Chamada fria vai continuar a existir, mas a forma de fazer é que mudou. O e-mail que você vai mandar para as pessoas que não te conhecem vai continuar. A forma de fazer é que já mudou e vai mudar mais ainda. A realidade das pesquisas mostra que realmente, na maioria dos casos, a prospecção ficou mais difícil. Por quê? Porque você já não tem mais os meios que tinha no passado. As pessoas não estão tão abertas quanto estavam antes. Tem outro problema que eu vejo o seguinte, que eu queria passar para vocês. Com o conceito do home office, tá? O que acontece? Quando você tinha a presença das pessoas nas organizações, você ligava para a organização e pedia: quero falar com marketing, quero falar com fulano lá de projeto, né? Agora, em home office, como é que você faz esses contatos? Só lembrando, Jorge, que eu queria finalizar e respondendo também a sua pergunta, o que a gente chama de ir ao mercado, ou go to market, né? É o que a gente faz. E começa com o quê? Sempre com um negócio chamado prospecção. Eu quero lembrar que o ideal é que, num monte de chorões, você esteja vendendo lenço. Vocês devem conhecer a brincadeira da historinha dos lenços. Então, onde é que o pessoal está chorando? Teu negócio é lenço? Tudo começa com o produto. Onde é que seu produto encaixa, fecha? O que você está, na verdade, vendendo, né? Que valores as pessoas estão querendo que o seu produto tenha para resolver o problema dele? Eu quero lembrar que, se você está com a dor de cabeça, eu te dou um melhoral, resolve o seu problema. Se você tem uma pancada na perna e faz um ferimento, eu vou ter que te dar o remédio para dor, vou ter que fazer o curativo e ainda arrumar um antisséptico, no mínimo, para resolver o problema. Então, como é que está o teu produto para ir para o mercado? O que mudou agora é que, em vez da gente ir como a gente ia para o mercado, prospectar pura e simplesmente, a coisa se reinverteu. Eu estou primeiro olhando o mercado para saber o que o mercado quer, para daí, então, saber como é que eu vou. Mudou o jogo. Mas essa sempre foi, só interrompendo, essa sempre foi a visão de marketing, não de vendas. Então, de certa maneira, nós estamos criando competências de marketing para os vendedores. Só lembrando que nós estávamos falando de mudança inicialmente, o que estava acontecendo antes da pandemia. Existe um modelo chamado REVOP, Revenue Operation, Operações de Receita, que era um modelo que estava vindo com muita força e deu uma travada na pandemia, mas nas grandes organizações e nas multinacionais já é realidade, que junta exatamente marketing, vendas e satisfação do cliente. Os três juntos. Não tem mais divisão, acabou o brinquedo. Se não falarem todos a mesma linguagem, e olha o nome, né? Operações de receita. Essas são as três áreas. Marketing, venda, de sucesso do cliente são as três áreas que botam dinheiro dentro de casa. O resto é complemento. Quem bota dinheiro para dentro de casa, quem traz receita são essas três áreas. Então, elas hoje estão sendo trabalhadas juntas, simultaneamente. E essa visão do vendedor, a própria visão e a vida do vendedor muda completamente. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Basílio, colocar é o seguinte: hoje, antigamente nós falávamos assim, quem está em primeiro lugar? Aí todo mundo dizia, o cliente. Quem está em primeiro lugar é o lucro. Só que hoje, né, o que nós temos que fazer? Lucro sempre esteve em primeiro lugar. Só que agora nós temos que pensar com muito cuidado
no lucro, claro, que é extremamente importante, nenhuma empresa vive sem lucro, mas nós temos que pensar em como manter os nossos clientes. Não é só conquistar, porque conquistar é mole, não é tão difícil assim, a gente consegue, conquista. E manter. Manter que são elas hoje em dia, porque a concorrência é extremamente acirrada, estratégias de comunicação cada vez mais parecidas umas com as outras, as redes sociais são as mesmas, não mudam nada, é Facebook Ads, é Google Ads e outras coisas mais, Facebook Business. Então, a gente começa a perceber o seguinte, o grande detalhe aí, para você realmente alcançar o sucesso, está no diferencial. Onde nós vamos buscar as diferenças? É isso que o vendedor tem que entender hoje. Né? Vender o diferente, vender o diferencial. Não é mentir, claro, que muitos vendedores pegam uma sardinha e dizem que pescaram um tubarão, né? Mas não é por aí. É, na verdade, você mostrar detalhes que vão fazer a diferença. Por exemplo, eu estou aqui com um amigo meu, né, que está aqui nos ouvindo, o Sérgio Jaber. O Sérgio tem uma pizzaria. Aí eu falei para ele, Sérgio, o que você acha de uma pizza? Olha aí, estou todo mundo com fome essa hora. Uma pizza de mussarela, né, com queijo grana padano, presunto parma e figos em calda, né, por cima da pizza. Ele falou, caramba, isso aí vai ficar bom. Eu nem sei se ele já experimentou, mas se ele experimentou, ele vai ver que o negócio é bom. Isso faz uma diferença. Então, pizza de mussarela todo mundo conhece. Agora, uma pizza como essa, grana padano, figos em calda, ninguém conhece. O cara, quando coloca, é uma pizza diferente. Então, eu disse, poxa, isso aí vai fazer um diferencial. Eu vou vender roupa. Todo mundo vende roupa. Mas vocês viram o que a Ralph Lauren fez agora lá no NRF, no National Retail Federation, lá em Nova York? Eles colocaram uma cabine, que o cara entra na cabine, vai lá, clica um botãozinho, tchuf, aí aparece um espelho, ele vai no espelho, aí vê a roupa que ele quer, o espelho escaneia ele todinho, o corpo dele inteiro, né? E aí vai colocando a roupa do jeito que ele quer, ele vê em 360 graus no espelho, aí gostei, aí aperta um botãozinho lá no espelho, no próprio espelho, aperta um botãozinho, entra o cartão de crédito, ele digita o cartão de crédito, digita o endereço, ok, pronto, manda para casa dele, acabou, das medidas dele, porque o scanner já escaneou todas as medidas. Até aquelas gordurinhas a mais foram escaneadas. Então, a forma de vender ela está muito mais interativa e vai mudar muita coisa. Né? Eu acredito que ainda vai mudar muita coisa pós-pandemia, cada vez mais, e cada vez mais tecnológico, eu acredito. Mas... Eu quero... Pode falar, Igor, pode falar, Igor. Você vai comentar cada vez mais técnica, né? O vendedor antes se preocupava em vender, agora o vendedor tem que saber de marketing, sim. Exatamente. Ele tem que olhar para o concorrente dele, ele tem que estar atento ao que a galera está fazendo e ele tem que estar muito antenado. Hoje a pessoa tem que estar muito mais preparada. E também as novas formas de se vender, a gente não pode esquecer dos marketplaces que surgiram, né? Magazine Luiza. E tá aí como um grande exemplo de grande marketplace que você encontra do prego até a roupa, né? Então, assim, hoje você vendia seu produto no seu e-commerce, você tinha a sua loja, o máximo que você tinha era um Instagram ali, agora você tem outros canais de vendas que são digitais, que podem estar integrados ou não, e o quanto a gente está preparado para isso, né? Então, uma ótima reflexão. Agora eu tenho uma pergunta. Esse conceito de marketplace está muito legal, muito bacana. Só que é o seguinte, existe uma coisa chamada share of mind, que é posicionamento mental. Quando você pensa em Magazine Luiza, você pensa em sabão Omo? Não, é verdade. Não. Então, na hora de você pensar em comprar um sabão Omo, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai abrir o aplicativo Magalu para ver se o preço é convincente. É muito mais prático. Onde é que eu compro? São hábitos. Então, você mudar hábito é muito caro, é muito complicado. Entendeu? Então, vamos dizer, nesse sentido, né, o marketplace, ele, de qualquer maneira, ele se compara, vamos dizer, a um shopping center. Né? Eu tenho lá meus produtos lá dentro e eu tenho uma cesta. Agora, se lá dentro tem só sabonete, creme de barbear, perfume, legal. Meu shopping center é de beleza. Se eu tenho lá sapato junto com o creme de barbear, já começa a confundir na cabeça.
Se eu tenho lá sapato, creme de barbear e armário e fogão, realmente vira uma zona. Me Vira uma permite zona. complementar essa reflexão, professor. O shopping center antes era um ambiente de consumo. As pesquisas indicam que agora, com a pandemia, o shopping center é um ambiente de entretenimento. As pessoas preferem comprar na comodidade do celular. As pessoas vão ao shopping para poder ter entretenimento. E quando isso acabar, que a gente poder conviver mais, a gente vai para o shopping para ir no cinema, para ir na praça de alimentação, para buscar um produto que eu já comprei na minha casa, mas dificilmente para ir no shopping comprar esse produto, escolher esse produto, né? A gente vai perceber que isso aconteceu com a Uber, né? O surgimento da Uber foi uma grande transformação de forma de consumo, de deslocamento. Muitas pessoas deixaram de comprar seus carros para utilizar a Uber como meio de transporte. E a gente está passando por uma nova transformação que é essa, né? Como que a gente consome hoje em dia, né? E essa reflexão do shopping center, ela é incrível, porque é o famoso marketplace também. A gente vai precisar ressignificar muitos desses espaços de consumo também, né? E o brand vai ser cada vez mais importante. As marcas precisam estar cada vez mais na memória das pessoas, no top of mind das pessoas, para que ela possa encontrar aquela marca em qualquer canal de venda, seja ele digital, seja ele físico, né? Então, tudo isso vem se transformando, e agora a gente vai estar falando do vendedor 5.0, né? Assim como a gente já tem o início do marketing 5.0 também, né? Uma coisa interessante, por exemplo, eu vejo assim, até se eu estiver errado, Igor, você conhece profundamente essa questão, mas o marketplace, quando ele atua dentro de um segmento específico, fica mais fácil a gente lembrar e memorizar o marketplace. Então, ele vira share of mind. Por exemplo, existe um marketplace hoje chamado O Que Vestir. Esse O Que Vestir, né, ele é um marketplace de moda. Então, por exemplo, dentro do Que Vestir, você tem N marcas. Você tem a marca, por exemplo, Chloé, você tem a marca Hugo Boss, você tem a marca Armani, dentro do Que Vestir. Então, o Que Vestir passa a ser um marketplace de moda. E quando você clica lá, você tem todas essas marcas, né, dentro de uma plataforma que vai oferecer produtos dentro daquele segmento específico, que é o segmento específico de moda. Então, eu acredito até que isso deve acontecer com mais frequência. Quer dizer, o Magalu é um marketplace interessante, mas ele está muito aberto, né? Como é a questão, por exemplo, dentro da nossa área, o Hotmart, né, que oferece cursos, por exemplo. Mas o Hotmart também é muito aberto, oferece curso desde como fazer um brigadeiro até como montar um foguete. Então, você tem 1 milhão de coisas, o cara se perde ali dentro. Quanto mais segmentado for, mais interessante se torna. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor, Igor. É exatamente isso. É uma excelente oportunidade para muitos empresários explorar marketplaces que não foram criados ainda. A gente tem área de pet shop, a gente tem várias oportunidades de mercado, farmácia. Olha, você está me dando uma ideia. Eu sou um cara de marketing, eu começo logo a pensar. Até agora, nós não temos um iFood de farmácia, né? Eu brinco do iFood de farmácia, porque o iFood fez isso, democratizou o consumo de comida, né? E as farmácias ainda não fizeram isso, pelo menos eu ainda não vi nenhum que se destacou, né? O professor Basílio pode complementar. Tem sim, eu estou trabalhando com eles hoje, é uma plataforma que vem exatamente nesse sentido, depois eu te passo os dados, tá? Eles estão entrando agora. Eu queria aproveitar, né? Nós estamos falando de produtos, gente. A gente vai falar de venda, falar primeiro do seu produto, né? Então, volto lá, resgato, se o Jorge me permitir, eu resgato, né? O que a gente está vendendo? Vitamina ou aspirina? Eu estou vendendo alguma coisa para a pessoa ficar melhor, ficar sarado, ou estou vendendo um negócio para realmente resolver um problema da dor desse cara? O que eu quero é que o meu produto seja algo excepcional, né? Que ele tem um tal volume de valor para o cliente que até os meus concorrentes ficam com vergonha de oferecer alguma coisa. É isso que eu quero. Agora, como é que eu transformo o meu produto num produto desse? Eu tenho que olhar o que o mercado quer. Olha, você desculpa, eu sei, eu vou fazer uma correlação forte, mas é só para a gente rir um pouquinho. Cara, que eu saiba, traficante não faz programa de marca,
O traficante não faz propaganda. As pessoas vão lá na boca de fumo para comprar. O que eu quero é transformar meu produto num produto de tal significado para as pessoas que elas me procurem. Esse é o grande jogo. Esse é o quê da questão. Eu acho que essa é a busca que todos nós fazemos. Se isso acontece, a prospecção que o Jorge colocou fica facilitada. Todo o processo. Agora, se o meu produto não for bom, eu não vou conseguir, como colocou o Marquezine, reter o meu cliente. Eu preciso reter. Senão, eu não tenho a famosa receita recorrente. Me permite só ampliar isso, professor, muito rapidamente. Para além disso, a experiência do cliente, a partir do primeiro ponto de contato com ele até o final, tem que ser impecável. Eu tenho que conseguir comprar de maneira rápida, eficaz, com transparência. Se eu tiver alguma dificuldade no meu processo de compra, eu preciso ser respondido da maneira adequada. Mas nós não podemos esquecer, Igor, da atendente lá. Olha a atendente lá da clínica de dermatologia. Na boca de fumo, você não tem atendente que deixando de te atender. Se ele deixar de atender, vocês sabem o que acontece com ele. E tem que atender direitinho, bonitinho, legalzinho, né? Ao invés da mulher me oferecer um café, a mulher me deu uma cacetada, né? Então, uma pergunta que não quer calar. Essa abordagem de escolher o produto, de formatar o produto, posicionar o produto, isso está muito mais na esfera do dono do que o vendedor. Perfeito? Eu queria focar no papel do vendedor, do coitado aquele que tem que bater meta, que tem que encarar um produto, às vezes, que está mal posicionado. Entendeu? Como é que ele sobrevive? Como é que ele faz hoje? Não, e outra coisa, as metas são cada vez maiores, né? A gente hoje, você vê, as empresas precisam vender. Só que eu costumo dizer sempre o seguinte: o vendedor ele tem que ter um estímulo. E esse estímulo é a cenourinha na ponta da varinha. Então ele fica com aquela cenourinha lá na frente, né, mostrando para o coelhinho: vai lá, coelho, corre e pega a cenoura. Aí o coelho vai. Se não tiver cenoura, ele não vai, pô. Vendedor, ele precisa de estímulo. E algumas empresas esquecem disso, né? E é um problema, porque por mais que ele seja técnico, por mais que ele esteja preparado, por mais que ele esteja pronto, né? É importante que ele se automotive. Então, uma das coisas que eu costumo dizer para o vendedor é o seguinte: meu amigo, se você não se automotivar, se você não pegar a cenourinha, você pegar a sua cenourinha mental e não trabalhar essa cenourinha mental, acabou, pô. Então, você pode saber tudo de vendas, as melhores técnicas do mundo, mas é importante que você trabalhe também a sua automotivação. Como é que você vai trabalhar isso? Se você realmente conhecer as melhores práticas de vendas para que, ao final, você consiga fechar negócios. Não existe nada que motive mais os vendedores do que fechar negócios. Então, quanto mais negócio ele fecha, mais feliz ele fica. E como é que ele vai conseguir fechar mais negócios? Se ele estiver preparado para isso. E nós podemos prepará-lo no nosso curso Vendedor 4.0. Não é verdade? Eu quero acrescentar aí, Marquezine, eu vou deitar e surfar na sua onda e lembrar você o seguinte, que é uma via de duas mãos, né? Lógico. O cara está me selecionando e eu estou selecionando a empresa também. Quando a gente fala de equipes de vendas de alto desempenho, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: o que faz os bons vendedores quererem pertencer a uma equipe de alto desempenho é o fato dela ser uma equipe de alto desempenho. E uma equipe de alto desempenho significa produto de alto desempenho, uma empresa de alto desempenho, é um conjunto de coisas. Isso não acontece sozinho. Você não tem uma equipe de alto desempenho com produto de baixa qualidade, numa empresa que não dá incentivo, que não te cria condições de você crescer. Você esfacela qualquer equipe de alta qualidade. Então, na minha opinião, uma das características do profissional, do vendedor 4.0, é a capacidade dele saber escolher onde é que ele vai ter oportunidade de aumentar a empregabilidade dele, seja naquela empresa, seja em qualquer outra, do ramo ou fora do ramo, desde que ela lhe dê as condições de realmente botar as suas competências para funcionar. Esse é o jeito.
E tem uma empresa agora muito importante nessa pandemia, Basílio, não sei se você concorda comigo, que chama-se Eu Sozinho SA. É a autogestão, cara. Não é? Autogestão. Você falou aí de uma coisa. Eu falo em É. autogestão. Acabou o supervisor babá de vendedor. Não tem mais. Eu não preciso ter um cara para dizer para o vendedor o que ele tem que fazer, que se ele sabe o que tem que fazer. Ou ele faz ou ele é substituído. Eu quero lembrar, senhores, que nós estamos terminando um momento da vida dos profissionais de venda. A mudança está de tal ordem que só vai sobreviver aqueles que estiverem preparados para isso. Apagão de mão de obra, que já existe em alguns segmentos hoje no Brasil, será uma realidade em curtíssimo prazo na área de venda. Não é que o vendedor pastinha vai deixar de existir, não, ele vai continuar existindo, mas não com os produtos que dão possibilidade de você ter desempenho extraordinário. É isso que eu estou falando. E uma outra questão que é importante falar é essa sinergia, tanto da parte do vendedor, quanto da parte do dono, do proprietário do negócio, né? Do nosso lado aqui do marketing digital, que é quem entrega o lead qualificado para o vendedor, entrega a bola no gol para ele fazer o gol lá para vender, exige um trabalho constante de aprimorar, de entender o quanto esse lead está de fato qualificado, do quanto a gente precisa aprimorar esse lead para a gente estar conseguindo trabalhar a quatro mãos, né? Não é um trabalho lateral, não adianta nada a gente entregar leads que a gente diz que são qualificados, mas no final das contas eles não estão ainda preparados, né? Então isso é constante, isso é no dia a dia e é fundamental essa sinergia e preocupação tanto do empresário quanto do vendedor que está na ponta, está na linha de frente ligando, marcando reunião, tentando fechar negócio. Igor, uma pergunta. Você atualmente, né, você acha melhor ter duas equipes, uma de prospecção, levantando os leads, e outra para fechamento? Ou fazer isso com uma equipe só? Hoje, professor, nós temos várias ferramentas que fazem isso de maneira automatizada. Então, através de ferramentas digitais que conseguem automatizar todo esse fluxo, a gente consegue substituir equipes de prospecção por ferramentas, né? E aí, óbvio que nós vamos precisar de uma equipe de marketing digital para dar apoio a isso, ou o próprio empresário consegue, de uma maneira ou de outra, acompanhar isso, né? E isso, eu entendo que hoje a gente precisa de uma equipe de vendas qualificada para trabalhar com a prospecção feita dessa maneira, sabe? Existem duas formas de vender, né? É o marketing direto e o marketing indireto, vamos falar assim de uma maneira geral, né? O inbound marketing é uma estratégia de marketing direto, onde a gente induz o comprador vir até nós. A gente faz com que ele identifique que ele tem uma demanda e ele se torne um lead. A gente vai qualificando ele como lead e transformando ele num potencial cliente, né? Então, para esse modelo de negócio, nós temos aí, sim, uma prospecção digital e nós temos uma equipe de vendas que vai trabalhar com esse lead, que vai fazer todo um trabalho de vendas em cima disso. Agora, para um outro tipo de negócio, onde a gente precisa ir diretamente, interromper o dia a dia daquela pessoa para vender algo para ela, aí a gente tem a prospecção casada com a venda, não tem jeito. Então, existem essas duas modalidades, mas digitalmente falando, nesse novo cenário, eu imagino que a gente precisa de uma equipe de venda cada vez mais qualificada para trabalhar assim, sabe? Entendendo mais dessas ferramentas. Uhum. Agora, uma pergunta. Eu vi um webinar dia desses, tá? Uma empresa de tecnologia. Eles fecharam os 2 escritórios, Rio e São Paulo, que já alugaram o cowork. 40% da equipe foi para o interior, se mudou da grande capital. Entendeu? Que impacto vocês veem isso em termos de venda? Porque muda perfil, né? Desde a habitação, o que vai comprar, né? Se você parar para pensar que hoje muita gente do interior, né, vamos pensar assim, né, só vê perspectiva de sucesso profissional na capital, isso hoje deixou de ser um paradigma, entendeu? Um cara num cantão lá, num sítio, tendo luz, energia elétrica, internet, ele pode estar operante em todo mundo. Como é que vocês veem esse tipo de coisa?
Tem duas coisas aí, né? As pessoas passaram a trabalhar de casa e saíram do escritório, passaram a ter, aí estou falando de uma maneira mais geral, né? Passaram a ter mais custos, né? Com energia elétrica, com água, com despesas que até então ele não tinha, né? E as empresas deixaram de ter despesas também, com grandes prédios e por aí vai. Hoje, através das ferramentas digitais, de toda essa digitalização, realmente, com a conexão de internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque nós precisamos ter aliados, né? Se você é um prestador de serviço e você presta um serviço digital, você pode estar em qualquer lugar do mundo para trabalhar. Você pode ser um designer, um web designer, ou qualquer outro serviço, um consultor, enfim, facilitou muito. Isso é o grande legal de tudo isso, né? Em contrapartida, a falta de contato com o cliente, e hoje a gente está aqui fazendo um webinar, conversando um com o outro à distância, em vários lugares, né? E as pessoas vão poder fazer esse curso de qualquer lugar, é interessante, mas ao mesmo tempo afasta um pouco daquela energia que a gente só tem presencialmente, do contato humano, né? Nem sempre as pessoas estão dispostas a abrir a câmera para ver um ao outro. Então, isso também dificulta um pouco esse trabalho de venda, né? De olhar do olho no olho, de mapear o que aquele destinatário meu está querendo dizer para mim nas entrelinhas, para eu efetivar essa venda também, né? Então, a gente tem os prós e os contras dessa nova realidade, né? Eu quero dar um pitaco aí no que foi dito aí pelo Igor. Igor, eu vejo a área comercial, hoje, a área comercial, e aí eu volto a dizer, né, nós estamos fazendo marketing, vendas e sucesso do cliente. Né? Eu olho com as duas primeiras fases, que são a de reconhecer e educar, tá? São as duas primeiras fases. O reconhecimento é quando, de alguma forma, você faz o cliente chegar a você, não importa se você vai ou se ele vem, o modelo inbound ou outbound, não importa, mas reconhecer, isso é uma coisa. Logo depois, você tem que educar. Por quê? A grande maioria daqueles que você traciona para você, muitas vezes ainda não estão preparados para comprar. Então, esse cara, se você oferecer alguma coisa, você vai perder o possível cliente. Então, esse cara, você vai esquentar ele. É aí que entra o marketing de conteúdo, essas coisas todas que a gente fala tanto, né? Mas essas duas fases juntas, denominadas hoje de gestão de demanda qualificada, passa, principalmente na fase de reconhecer para educar num contínuo, por uma primeira fase de qualificação. Saiu dali, você vai para a segunda fase, que seria a fase de vendas, propriamente dito, onde você tem uma segunda, dependendo da complexidade do teu produto ou serviço, você tem uma segunda qualificação, que é a mais forte, para dizer, cara, esse cara está pronto para comprar. E aí eu passo para o profissional de venda, hoje denominado de closer, né, o fechador, né? Para depois, então, você passar, eventualmente, dependendo do tamanho da tua empresa, você vai ter um onboarding, que é o recebimento, onde você tem gente especializada para isso, para depois passar para o sucesso do cliente, ou gestão de contas, ou o nome que você queira dar, mas que vai continuar. Então, a especialização é a tônica do futuro. Então, a gente vai ter, não importa se inbound, outbound, eu vou ter especialistas. A minha visão é na especialização. A minha visão é que, em curtíssimo espaço de tempo, aquele que não for especializado, dançou, cara, vai para outro mundo, não das vendas, onde você tem condições realmente de resultados excelentes ou de excelência. Doutor Marquezine, você é um professor que já teve quantos mil alunos? Perdi as contas já. Muitos Mais anos nessa de praia. quantos dígitos? Quantos dígitos? Passa de três dígitos ou 4. Né? Maravilha, né? Qual é o maior tipo de dificuldade que o senhor viu aí nesses alunos que você já ministrou esses cursos? Qual é o maior desafio? Olha, o maior desafio, principalmente, né, nos cursos de gestão comercial, de vendas, etc., o que eu vejo é que a pressão está cada vez mais forte, mas a disponibilidade de conhecimento está cada vez menor. Então, o que acontece? As empresas elas forçam a barra.
mas não disponibilizam o saber. E esse profissional, ele está ávido para vender, ele precisa vender, ele tem que bater as metas, mas ele não sabe como. Então, isso aí é uma dor que eu vejo, né, não só de 10, 15, 20 anos atrás, mas eu vejo isso num crescente absurdo, porque, ainda mais com essa pandemia, porque as pessoas querem vender de qualquer maneira, mas elas não sabem como. Essa é a principal dor, né? Então, o aluno de hoje, se ele, como o Basílio colocou muito bem, se ele souber a prática, ou seja, se ele souber as técnicas, as ferramentas, se ele souber utilizar isso, ele vira uma máquina de venda. Ele vira um grande diferencial em business, né? E é isso que a gente tem que pensar. Então, como é que ele pode se transformar, né, numa máquina de vendas, numa máquina de negócios, numa máquina... Porque as empresas estão aí, ó. Eu vejo bancos. Só para vocês terem uma ideia, eu conversei há alguns aanos atrás, isso não foi agora, não, isso já tem alguns anos, uns 3 ou 4 anos atrás, antes da pandemia até, eu conversei com o Dr. Miguel Chalub. O Dr. Miguel Chalub é um psiquiatra muito famoso, uma pessoa... e era muito amigo do meu pai, né? E numa conversa que nós tivemos, assim, muito informal, ele disse, olha, Marquezine, ele me chama de Fernando, não, olha, Fernando, só para te dizer, o maior percentual de depressão que existe hoje no mercado de trabalho está no segmento bancário. Por quê? Porque a pressão é muito forte. E os bancos, eles querem que as pessoas vendam, né? Mas eles não treinam e preparam essas pessoas para que elas alcancem os resultados que eles querem em tão curto espaço de tempo. E isso deixa o sujeito doido. Pô. Eu até brinco, né? Quando você pega uma torneira e vai apertando, quando você chega no final, ela espana. Né? O profissional, quando você aperta, quando chega no final, sabe qual é o resultado? Rivotril. Esse é o resultado, Rivotril. O cara passa a tomar Rivotril, pô. Ele não aguenta. Ele não aguenta, ele fica louco, né? Ele estoura. Então, o que eu tenho visto, Jorge, nesses anos todos, de lá para cá, é que existe uma vontade muito grande de conhecer realmente as melhores práticas, ferramentas, técnicas de vendas, para que eles possam executar tudo aquilo que está dentro das suas funções de uma forma mais ágil, mais rápida, trazendo, né, e oferecendo resultados cada vez maiores. Porque as empresas não querem saber, porra. O cara, faturou 1.000, maravilha, agora eu quero 1 milhão. Você sabe daquela história? Você sabe daquela história do benchmarking? O benchmarking sabe como é que surgiu isso? Benchmarking, a própria palavra já diz, né? Marcador de balcão. O marcador de balcão era aquele sujeito japonês que ficava lá na fábrica japonesa do pós-guerra, com um cronômetro na mão, tentando aumentar a velocidade na produção. Destruído, porra. Os caras precisavam, né, fazer o negócio acontecer. Então, o que ele fazia? Ele ficava com o cronômetro. Ele dizia, olha, vamos lá, faz aí o teu trabalho, você tem 50 segundos. 1, 2, 3 e pimba. Aí o cara fazia em 50 segundos. Muito bem. Agora você vai fazer em 40. 1, 2, 3 e pimba. Aí o cara tinha que fazer em 40, a mesma coisa. Agora você vai fazer em 30. 1, 2, 3 e pimba. Então, essa continuidade, né, melhorar continuamente, deu origem até essa palavra benchmarking, que é o marcador de balcão, porque o cara tem que melhorar os seus próprios processos o mais rápido possível e fazer o mais rápido possível, trazendo resultados cada vez maiores e melhores. Olha que coisa maluca, né? E usando as ferramentas que ele tem aí para poder utilizar. Só que ele não sabe usar, tem que aprender, pô. Esse é o problema. Aí, professor Fernando, Perdão. Fala aí. Fala aí, Igor. Eu tenho uma pergunta para você, inclusive, de um espectador aqui. Não, só ia comentar que aí esse mesmo vendedor se depara nas redes sociais com uma infinidade de cursos de marketing digital falando coisas diferentes. Um fala de Google Ads, o outro fala de Instagram Ads, o outro fala de e-commerce, o outro fala de fórmula de lançamento. E o outro fala que não é nada disso, porque você tem que ir lá e vender. É
uma E loucura. aí você começa a ficar maluco e não entende, às vezes, o que é mais apropriado para o que você quer vender, sabe? Então, aqui também a gente vai ter a oportunidade de entender cada uma dessas ferramentas, para que cada uma delas serve, para você identificar o que mais se enquadra para o seu cenário. É porque hoje, infinidade de acesso a coisas e de uma maneira muito superficial, mais confunde do que resolve o problema também. Professor Basílio. Eu tenho uma pergunta aqui do internauta. Esse é para o Igor, vou passar para você. Tá? Essas mudanças, em tese, algumas vieram para ficar, outras não. Tá? Quais dessas você acha mais relevante? Pós-pandemia. Desculpe, eu não escutei direito. Vamos lá. Das mudanças pós-pandemia, qual delas você acredita que é mais relevante, que vai impactar em vendas? A mais relevante delas todas, eu não tenho. Das mudanças que estão acontecendo, cara, depende do segmento e das disrupturas que estão ocorrendo em cada um dos segmentos. O que eu acho que a grande dica, se é que eu posso dizer isso, né, dentro do que a gente hoje chama de infodemia, que é o que o Vitor colocou. É tanta informação que a gente não sabe para onde a gente vai. É focar. Até as suas habilidades. Quais são as suas habilidades principais? Todos nós, sem exceção, nascemos com algumas habilidades natas. A gente sabe quais são, porque as pessoas falam para a gente reconhece na gente mesmo que a gente tem alguma coisa diferente. O que você tem de diferente? Desenvolve isso e vê onde é que se aplica mais acertadamente dentro da área comercial. Isso vai te dar o teu diferencial competitivo enquanto profissional na área de vendas, independente do cargo que você ocupar. Esse é a grande dica. Eu posso dar N outros. Não esquece do valor, que a gente falou aqui de valor, valor, valor. Mas você já sabe como é que estão os valores hoje? Você conhece o que são esses valores? Procura. O nome chama-se Pirâmide de Almquist. Procura essa pirâmide para você entender quais são esses valores, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. E identificar quais são aqueles que têm a ver com o teu produto, com o teu negócio. Muito bem, pessoal. Adoraria continuar com vocês. O papo é muito profícuo, muito interessante, mas estamos esgotados. Só para lembrar que esse é um webinar, um oferecimento do curso de extensão Vendedor 4.0. Começa agora em agosto. No chat, vocês têm lá mais informações para vocês pegarem. Tá? Teremos um próximo webinar ainda no mês de julho, mais focando a parte das tecnologias. Tá? Queria agradecer aos professores Basílio, Fernando Marquezine e Igor pela excelente participação e tenho certeza que vamos nos encontrar daqui a menos de um mês aí. Tá bom? Obrigado aos demais espectadores todos, foi um prazer tê-los presentes. Aproveitem. Esse material vai estar disponível depois editado lá no YouTube, para vocês poderem ver com calma. Muito obrigado a todos. Bom descanso. Forte abraço. Muito obrigado, um abraço para vocês. E lembre-se, né? Vender é uma arte. Isso aqui é importante. Ponto 4.0 na veia. É isso mesmo. Só aproveitando para lembrar que o nosso próximo encontro é no dia 20 de julho, nós vamos ter um segundo webinar, a gente vai explorar mais dessas ferramentas digitais. E lembrando que tem a lista de presença aí no chat para o pessoal que vai querer o certificado. E muito obrigado aí pela presença de todos vocês também. Até a próxima. Então, a todos vocês, bom descanso, boa noite, ótima semana.